Paz, irmãos e irmãs, mais uma tarde juntinho. Vamos louvar o nosso Deus, agradecer o Deus Todo-Poderoso por mais um dia de vida, né? Hoje, sexta-feira, casa cheirosa, limpinha, e eu tô muito feliz porque a Joana A Joana, para quem não sabe, é a moça que ajuda a gente a limpar essa casa aqui. E coitada da Joana. E a gente apronta com a Jana. E hoje a Joana vai ser vovó mais uma vez. O netinho dela tá nascendo, Emanuel. Tá nascendo, eu acho que já nasceu. Ia nascer, Essa hora já já. nasceu. E a gente está louvando a Deus pela vida do Emanuel, que Deus abençoe ele, que ele seja um menino de Deus abençoado, cheio das graças, das bênçãos de Deus Todo-Poderoso, tá bom? Amém. Jéssica, paz, Bia, paz. Daílson. Daílson, quem mais? Desculpa, irmão. Daílson, tem mais uma Tem pessoa mais. aqui. O El já começou com Será as que é tosse, parecido acho de que é o Fátima? frio. É a Vandira. Paz, Vandira. Vandira, Gogo, Daílson, Fabiano. Fabiana e Jéssica. Passei perfume. Ele sabe que não pode ir paz, hein? Mas eu gosto de andar cheirosinho, né? Fazer o quê? Então é assim, ó, louvando a Deus, né? Agradecendo mais uma vida que tá chegando, que lindo. Aleluia, glória Emanuel, Deus conosco, que lindo. Que Deus abençoe a Joana, né? A família, a nora, o filho. Deixa E eu a gente tomar fica água. assim, não vê a hora de ver a carinha do bebê. E louvando a Deus pela vida do Hugo. Hoje o Hugo ficou aqui um pouquinho. E graças a Deus ele estava doentinho, está melhorando. Para a honra e glória do Senhor. Nós queremos louvar a Deus pela vida do Hugo também, da Gigi, de todo mundo, né? Do Fabiano, da Jéssica, da Lorena. Que Deus abençoe. A Lorena sarou primeiro. Mas tá todo mundo assim, com esse frio, né? Hoje amanheceu chovendo, Depois fez sol. depois fez um solzinho, aí você põe a blusa, faz calor, você tira a blusa, faz Wagner. Wagner, paz. E é isso aí. Irmãos, vamos aproveitar nossa sexta-feira, último dia da nossa semana, assim, útil, né? Dia útil. Palavra linda hoje. Que nós vamos falar alguma coisa, daqui a pouco a gente tem culto. E a Célia meditou uma palavra hoje, comentou comigo. Eu já li isso, já assisti até um filme sobre ele, esse personagem, um grande homem de Deus. Gedeão. E que vai fazer a gente pensar um pouco quando a gente vai tomar alguma decisão, né? Então vamos ler. Vai seguir de exemplo para nós. Como a palavra sempre ela traz alguma coisa de exemplo. Daílson, a gente tá orando pela Dona Maria, pela sua mãe, viu? Tá nas nossas orações. Espero que ela esteja melhor. Que Deus abençoe. Amém. Então vamos orar. Vamos. Deus Pai Todo-Poderoso, neste momento que nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Que o Senhor possa nos usar como canal da Tua bênção, da Tua graça. Que o Senhor possa usar nossa boca para falar da Tua palavra. Trazer ensinamento para que a gente possa viver dia a dia, Senhor. Para que a gente possa estar sempre na Tua presença. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Já te louvando, te agradecendo e te bendizendo por esse alimento diário. Obrigado, Senhor. Amém, aleluia. E a palavra está em Juízes, capítulo 6. Fala assim: Gideão, novamente o povo de Israel pecou contra Yahvé, o Senhor, e por esse motivo ele os entregou nas mãos do midianistas. E a mão do Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso, o filho de Israel construíram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava sua plantação, os medianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho, até o sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem um jumento sequer. Eles subiam trazendo os seus animais às suas barracas e chegavam como enxames de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros, impossível de se contar.
todos seus homens e camelos invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Parar por aí por enquanto. Amém? Gente, que triste, né? A palavra ela já fala aqui, ó. Novamente, quer dizer, não foi uma vez, duas ou três. Não. Novamente, o povo de Israel pecou contra Yahvé. Novamente. É um povo que Deus abençoava, estava sempre abençoando. Um povo que tirou do Egito. De Egito, atravessou o Mar Vermelho, dava água, o pão. Atravessou o Rio Jordão. Muito lindo, né? Mas o povo, ele sempre estava pecando contra o Senhor. Novamente o povo de Israel pecou contra Yahvé. E o Senhor, por esse motivo, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Olha, gente, por esse motivo. Então, Deus permitiu, Deus entregou. Como se fosse um castigo, né? E foi um castigo. E sabe quantos anos durou isso? 7 anos. De novo, né? Teve uma vez que foi 70, Já teve uma pensou? vez que foram 400. Já pensou você plantar? Tá tudo bonito a tua plantação. Aí, quando tá no tempo de colher, vem o inimigo e pega tudo que é teu. E o inimigo, ele fica de olho na gente, em nós, principalmente nós que estamos pregando a palavra. Quando Deus está nos usando como canal de bênção, o inimigo ele fica ali ao derredor, tentando achar qualquer brechinha para atacar. É isso que a gente tem que prestar muita atenção, né? Tem que estar em oração, tem que estar na presença mesmo, tem que estar vigilante, em jejum, orando, pedindo para Deus, para que no momento que a gente vai colher, o inimigo não vem colher. Quantas vezes a pessoa planta, faz tudo certinho e quando ela vai colher, o inimigo vem e leva tudo. E o negócio é pior do que roubo. Sabe por quê? Porque além de roubar, eles destruíam, eles arrebentavam tudo. Não deixava nada Soltavam inteiro. os animais como se estourasse uma manada de boiada no meio de uma roça, assim, para arrebentar tudo que sobrou. E as pessoas ficavam mais uma vez sem absolutamente nada. E os filhos de Israel construíam para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Eles fugiam, né? Porque eles tinham medo dos midianitas. E sempre que o povo de Israel formava sua plantação, aí fala, os midianitas, malequitas e outros, não eram só midianitas, eram outros também. Destruíam tudo. E por causa dos midianitas, Israel foi reduzido a tamanha miséria. Aí eles começaram a clamar ao Senhor, mas demorou, né? 7 anos para clamar ao Senhor, porque não clamou antes, né? A gente não tem que deixar que a vida da gente esteja destruída para a gente começar a clamar, orar, pedir ao nosso Deus Todo-Poderoso as bênçãos do céu. A gente tem que louvar todos os dias, agradecer todos os dias o pão nosso de cada dia, Aleluia. O alimento, né? A família. A gente tem motivos de sobra para louvar e agradecer a Deus. Não é só no momento que nós estamos precisando assim, aconteceu isso, eu vou clamar a Deus. A gente tem que ter uma intimidade com Deus, dia a dia. Aí ele fala assim, então o povo de Israel rogou a Yahvé por causa dos medianitas. E o Senhor lhes enviou um profeta que lhes exortou. Olha o que diz o Senhor. Assim diz Yahvé, o Deus de Israel. Eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da escravidão. Olha, Deus tirou eles da escravidão. Que lindo! E vos livrei das mãos dos egípcios, onde eles sofriam muito, eles escravos sofriam muito. 400 anos que eu falei, né? E da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitavam. Deus deu a terra, Deus deu o alimento, Deus tirou eles da escravidão e esse povo se revoltou, se rebelou contra Deus. E também eu vos declarei, eu sou Yahvé, vosso Deus, o Senhor. Não temais os deuses e o poder dos amorreus,
em cuja terra habitais, contudo vós não me deste ouvido. Não ouviram a Deus, né? Rejeitaram nosso Deus Todo-Poderoso, começaram a adorar outros ídolos. Nem lembravam mais o que Deus já tinha feito. Quantas vezes a gente esquece das bênçãos que Deus já fez na nossa vida? A gente sabe muito reclamar, né? Mas hoje tá não sei o quê, porque eu não tô aguentando mais essa vida. Mas se a gente for olhar para trás, a gente tem tantos motivos para louvar, agradecer a nosso Deus Todo-Poderoso. Falar, Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus de poder, o Senhor está aqui. E a gente não tem que esperar o inimigo vir roubar a nossa bênção, a nossa graça, não. A gente tem que estar na presença agora, enquanto a gente está na bênção e está na graça, né? Porque é muito triste você, depois que você está lá no fim do poço, aí você clamar a Deus, né? Eu penso assim. Às vezes Deus não vai te ouvir por causa que você está lá no fim, sério, e você não é merecedor. Vê que Deus ele quer salvar as pessoas e fazer de tudo para salvar as pessoas, mas o povo se você for analisar depois, depois de tudo isso que nós lemos, Deus levantou Marinesa, paz. Deus mandou um anjo para levantar um grande homem de Deus, uma pessoa que ele era assim, comum, insignificante, que ninguém não era dava insignificante, nada. era que nem nós, assim, uma pessoa sério, normal, né? insignificante que eu tô falando, não é um ser desprezível, nada, é assim, uma pessoa comum, Normal, uma pessoa normal, que Deus exaltou para salvar todo um povo, para dar ele uma liderança, e enviou até um anjo. Olha que lindo. E o anjo de Deus fala a Gideão. O anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia, eu não sei nem falar o nome, Joás, filho de Abizer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo. Gideão estava malhando trigo, mas você não sabe onde ele estava malhando trigo. Ele estava num tanque num lagar de amassar uvas. Ele não estava no lugar certo, aonde tinha que malhar, né? Ele estava escondido. É uma maneira que ele teve de não ser roubado, né? Ele falou aqui, a turma não vai saber que agora não é época de uva. Então eu vou malhar o trigo ali, porque ali ninguém vai me roubar. Ninguém vai atrás, ninguém vai roubar. Ele se escondendo. Na verdade, ele estava se escondendo de um problema, assim. Eu também faria isso. Ocultar os medianitas. Eu também faria isso. Não é covardia nenhuma a pessoa achar uma estratégia para não deixar sua família passar fome. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou. Yahvé está contigo, valente guerreiro. Olha aqui na minha Deus palavra que é lindo, varão valoroso. E ele falou, quem? Eu? Eu, varão valoroso? Que lindo. Irmão. E o Senhor usa a gente assim. Nem ele mesmo acreditou. O anjo falou, vai nessa tua força. Ele falou, que força? Que força? Força de correr todo ano adiante dessas coisas, né? A Célia está no versículo assim, qual você está, Célia? No 13. Tá. Ao que Gideão declarou, ai meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevêm todas essas calamidades? Onde estão todas as maravilhas que o nosso Pai nos contam quando afirmam? Não nos fez Yahvé subir do Egito, entretanto agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos do Midian? Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou, vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Quando Deus, o Senhor te envia, eu vai, te meu envio. irmão. Você pega e vai. Vai, não importa o tamanho da luta. Deus deu uma ordem para ele e ele ficou meio temeroso, não ficou, Célia? Ele falou, gente, mas... Que? Não, ele fez até um... Não, ele ficou temeroso, por quê? Ele falou, não é possível que Deus está falando comigo. Eu vou fazer um desafio aqui. Ele fez um acordo com o Senhor. Eu vou fazer... Não, primeiro ele fez um desafio. Senhor, sabe pelego de lã, de carneiro, que a gente chama, na Bíblia fala velo? Eu tenho até um ali. Senhor, se é tu mesmo que fala comigo, faça com que essa noite caia o orvalho só sobre o meu pelego,
e tudo à volta dele fica sequinho, cai nele. Deus falou, ah, tá. Deus acordou de manhã, ele correu lá, olhou, o pelego moiadinho, em volta tudo seco. Eu falei, gente, Isso é fácil. isso é Deus, mas é fácil, vou fazer o contrário. Cidinha Batistucci, rapaz. Senhor, se é tu mesmo, agora para confirmar, faça com que molha tudo em volta, Menos e meu o pelego pelego. fica sequinho de manhã. Um fala novelo de lã, né? É um velo, velo que chama. Velo é um couro de carneiro. Ele pediu um sinal para Deus. Ele pediu um sinal, mas se for tu mesmo, Senhor, deixa tudo molhadinho em volta e o pelego sequinho. Deus, aí ele acreditou. Ele falou, gente, acreditou. Acordou de manhã, correu lá, pelego sequinho, em volta tudo molhado, né? Olha que coisa. Isso é um desafio, né, que ele fez para Deus, né? E Deus provou que era ele. Um anjo se aproximou dele. No versículo 21. Não, e olha, não, antes, no 16, Deus fala assim, eis que eu estarei contigo e tu vencerás os midianitas como se fosse um só homem. E eu acho que ele olhou pro corpo dele e Acho falou, que ele quem? falou, eu. Gente, agora pegou, hein, Célia? Só que aí Gideão ajuntou um povo, gente. Olha quanto, 32 mil pessoas. Ele conclamou todo um povo. 32 e começou mil. a fazer um exército gigante. E arrumou nada mais, nada menos do que 32 mil homens. Aí sabe o que Deus falou para ele? Não, peraí. Pergunta para eles, quem quer ir, quem quiser desistir, pode desistir. Sabe quantos desistiram? 22 mil homens. Quem tem medo, quem tá receoso, quem for covarde, quem não quer largar a família, e vai. Quem levantou a mão, vaza, vai embora. 22 mil foi embora. Sobrou 10 mil homens. 10 mil, sabe o que Deus falou? É muito. Eles vão pensar que vocês ganharam a guerra. No começo Deus falou, pela força humana. É fácil você ir lá numa batalha contra eles com 32 mil homens. Eles vão pensar que vocês ganharam com a sua força. E eu quero que eles saibam que vocês ganharam uma guerra com a minha força. O Deus Todo-Poderoso de Israel. Então você vai fazer o seguinte, vamos peneirar mais um pouquinho. Desce para o rio. À beira da água, e o Senhor lhes ordenou. Separai todo que beber a água, lambendo-a como faz o cachorro. Todo aquele que se ajoelhar para beber, tu os porás de lado. Olha. Separou. Mandou eles beber água. Que lindo, né? Aí sabe quanto que sobrou? 300. E todo aquele que trouxe água na boca... Esse você é teu. Aí é seu. E desses 10 mil, irmão, 9.700 pessoas desprezadas, sobraram 300 pessoas. Paz. O que aconteceu com essas 300 pessoas? Deus falou assim, ó, agora você vai para a guerra com esses 300. Mas não tem nada a ver com aquele filme lá dos 300, viu, irmão? De Espartacos, lá dos espartanos, viu? Nada a ver. É coincidência. Bom... Aí Deus fala assim para ele, levanta-te e desce ao acampamento de Midian, porque entrego nas tuas mãos. Se contudo tens medo de atacá-los, desce ao acampamento com teu servo e porá escutar o que dizem tu. Então ficarás animado e terás coragem para atacá-los. Aí eles desceram. Gideão estava com muito medo, falou, como que eu vou atacar esse povo? Né? Com 32 mil... Com 32 mil ia, mas com 300 homens como que vai? Aí ele foram na espreita do inimigo saber o que estava falando dele. Aí um falou assim, ó. Os amalequitas e todos os demais aliados, adversários... Então Gideão e seu ajudante Purá desceram até bem próximo do posto, avançados do acampamento inimigo. E os midianitas, os amalequitas e todos os demais aliados do adversário que vinham do leste já haviam se instalado no vale, já estavam tudo preparados, gente. Eram numerosos como as grandes nuvens de gafanhoto. Chamava Vale de Jezreel. Pareciam nuvens de gafanhoto. Jezreel. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia enumerar a quantidade de camelos que eles ali reuniam. Gente, era praticamente, a palavra fala depois, era praticamente impossível ganhar uma batalha dessa com 300 homens. Mas sabe o que é lindo? Era incontáveis as pessoas e os animais que eles tinham nos exércitos dele. Eles fizeram uma união de vários exércitos lá e vai, Célia. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava o sonho que tivera.
com um companheiro, dizendo: Eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu com tamanha força numa tenda. Ela caiu, virou ao avesso e ficou estendida sobre a terra. Seu amigo prontamente lhe esclareceu: Este sonho não pode ter outro significado, senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Isto quer dizer que Deus entregou os medianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Então já estava falando, ele já viu que ele estava com medo dele. Falou, gente, né? Não é assim, um homem que já tem uma profecia de ganhar guerra, animou, de né? tudo, aí animou, aí pôs coragem, sabe? Assim que Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, ajoelhou-se e glorificou a Deus. Olha, gente, ajoelhou e glorificou a Deus. Falou: Obrigado, Pai amado. Nós vamos ganhar. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Resumindo, Senhor. tomaram coragem. Então repartiu os 300 guerreiros em 3 pelotões e deu-lhe cada um nas suas mãos um chofar, uma trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E eles lhe ordenou: Fazei o que me viste fazer, e eis que quando eu estiver chegando à fronteira do acampamento, o que eu fizer, fazei vós exatamente do mesmo modo. Tocarei o chofar, a trombeta, e todos os que estão comigo, então vocês também farão soar o chofar, as trombetas ao redor do acampamento. E brandareis por Iavé e por Gideão. Olha que lindo! Gideão e os 100 guerreiros que o acompanhavam chegaram à extremidade do acampamento, um pouco depois da meia-noite, após a hora da vigília, quando os sentinelas são trocados. Imediatamente o chofar, as trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Em seguida, os 3 grupos de soldados igualmente tocaram o chofar, as trombetas e despedaçaram os jarros que carregavam, empunhando as tochas com as mãos esquerda e o chofar e as trombetas com a mão direita. Exclamaram em um único som: A espada por Iavé e por Gideão. E todos se mantiveram imóveis, cada um no lugar, ao redor do acampamento. E todo o arraial então se agitou e, gritando, os medianitas puseram-se a lutar um contra o outro. Foi uma guerra, foi uma bagunça total. Eles se mataram, fugiram. Eles ficaram tão confusos que eles se mataram. Eles entraram numa batalha contra. Cada um voltava a espada contra o seu próprio companheiro. Olha, gente, como o nosso Deus é maravilhoso. Quando nós temos a presença de Deus, a gente pode ter a certeza que pode vir o batalhão que for do inimigo, nós somos mais que vencedores. Nós tendo Deus no nosso lado, pode vir as guerras, batalhas na nossa vida, nós somos mais que vencedores. É ajoelhar e louvar esse Deus Todo-Poderoso. Então, uma pessoa que era improvável... Solange, a paz, Edna, paz. Um homem improvável, né? Uma pessoa que estava lá malhando trigo num lagar de uva, porque onde que eles pisoteavam a uva, se fugindo. Deus falou: você vai na sua força. Que força? Na sua força. Eu te escolhi, eu vou te capacitar, porque Deus, quem ele escolhe, ele capacita. Às vezes você pensa que você não é nada, que você não é ninguém, mas Deus pegou esse rapaz, nesse contexto aí, Gideão, ele fez de uma pessoa comum, uma pessoa perseguida, uma pessoa que tinha medo de virar um general de guerra, um juiz. E em pouco tempo, né? Em pouco tempo, sabe? Provando para ele, para ele mesmo, que chegou a duvidar que era Deus falando com ele, que o nosso Deus é um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus, e deixou a Deus agir na vida dele. Também ele confiou. Nós, os improváveis, realmente. Os improváveis, ele capacita. Às vezes você pensa que você não é nada, que você é um zero à esquerda, mas você diz uma palavra, mas para Deus ele vai te usar e ele vai te levantar, e ele vai te exaltar para o nome dele ser glorificado. E muitas vezes a gente começa a ler as escrituras, principalmente no Antigo Testamento. Você começa a ver no livro de Números, 1 Reis, que
Principalmente os livros, não sei se ficou filmando ou não. Caiu. E aí a gente começa a observar, muitas vezes as pessoas improváveis, as mais improváveis, foram as pessoas que Deus levantou e se tornaram homens perpetuados na história, através da Bíblia Sagrada. Na história, assim, pessoas valentes, guerreiros valentes, como Gideão, Olha, como Ezequias, como... muitos, não dá nem para falar. Não dá nem para falar. Tantas pessoas que tem. O próprio Paulo, apóstolo Paulo. Mas por que Deus deu a vitória? Porque eles clamaram a Deus, se voltaram para Deus, se arrependeram, se voltaram para Deus, pediram, né? E Deus, ele é um Deus de misericórdia. Muitas vezes a gente fica preocupado com tanta coisa que tem, tanta desgraça, quanta tragédia que está acontecendo. Não é só no Brasil, não, é no mundo. Hoje eu conversei com uma pessoa, ele falou assim, eu nem assisto televisão. Edil, estava conversando com um amigo meu hoje, ele foi buscar ele falou, eu não assisto, chega a dar raiva, só coisa ruim, só notícia ruim. Mas quando a gente clama ao nosso Deus, quando a gente dobra o nosso joelho, a gente vai ter certeza de uma vitória, certeza de uma batalha, que vai ter batalha. Claro certeza que vai ter batalha, mas a gente vai sair vencedor dessa batalha, dessa guerra. Por quê? Porque Deus, ele é conosco. E quando a gente se compromete com Deus, não depende da nossa força. Tem que ter um compromisso, né? Um comprometimento, tem que ter, né, sério, honrar o compromisso. Muitas vezes eu já falei, às vezes até pregando assim para alguém, falou assim, não está na hora de o povo de Deus parar de brincar um pouco de igreja, sabe, brincar, ou então quando ele está precisando muito, ele corre para as igrejas, qualquer uma igreja, que ele tem mais afinidade, ele vai, aí chora, aí clama, aí os outros oram, unge, e ele fica uma semana, irmãos. Depois que ele recebeu o que ele quis, às vezes uma bênção, uma coisa assim, você vê o irmão, vaza dali, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus, mas nunca mais nunca mais louvou a Deus, nem nada. Só uma coisa, como que fala, Célia? Uma coisa que foi momentânea, né? E não persevera nas coisas, depois ele quer que Deus abençoe ele quer que Deus abençoe. E aí, minha filha, meus irmãos, e eu estava lendo numa outra Bíblia minha, hoje o pastor Nilson, a gente tem um núcleo familiar, Adonai, e o pastor Nilson colocou lá no grupo que é pra gente ler Efésios, né? E eu já comecei a ler. Meditando tudo. E na minha Bíblia, ela tem uma oração. E o Efésios dá bem certo com a palavra que a gente leu de Gedeão, a oração. Senhor, eu cresci aprendendo que para receber algo preciso ter merecimento. E isso inclui teu amor e tua salvação. Obrigada por teres tirado da minha mente essa ideia equivocada de que preciso merecer teu amor por meio de qualquer trabalho, mesmo que feito com afinco e dedicação. Ajuda-me a resistir a essa mentalidade antes que meu trabalho seja fruto de um coração agradecido pela salvação imerecida. Olha, gente, que lindo. A gente tem que fazer as coisas porque o Senhor já fez por nós. Você tem que fazer por amor, pelo que ele já fez. Porque não é o que você vai fazer que vai te trazer a salvação. Não. É você aceitar que Jesus já fez o sacrifício, já levou sobre si nosso pecado, as nossas dores, iniquidade e doenças, já carregou sobre si todas as coisas. A gente faz de agradecimento. E a gente tem que fazer, não é assim, não é a gente amar a Deus e fazer as coisas, Deus pelo que ele faz. Não é a gente falar assim, ou seja, não seja interesseiro. Pastor Mauro. Pastor Maurinho, Pai do Senhor, daqui a pouco nós estamos aí na igreja, daqui uns minutinhos. Eu falo assim, não é a gente, vou fazer a live porque Deus vai me abençoar. Não, eu estou fazendo uma live e levando a palavra porque Deus já me abençoou. Ele já fez por mim, né? Em agradecimento a tudo que Ele fez e faz na nossa vida. Então a gente tem que louvar a Deus todo momento, agradecer a Deus, confiar em Deus, deixar ser usado por Deus. Olha esse irmão Denis Gobo, esse meu primo, ele mora lá na Itália, ele está sempre conosco.
Olha como que as coisas funcionam. Nós começamos a fazer a nossa live e as pessoas entram na nossa live, a gente faz oração, nós temos um caderninho cheio de pessoas, de nomes, para a gente orar, para nós estarmos orando juntos, em comunhão, pedindo, clamando a Deus. Não que a nossa oração é melhor do que a de ninguém, é por estarmos juntos, pedindo para Deus, pelas pessoas que estão enfermas. Tem irmãos que não sabem nem como orar. Ora para mim. Não, irmão, todos nós sabemos orar. Nossa linguagem simples, a gente não precisa de ser eloquentes para conversar com Deus, nem com palavras bonitas, mas da sua maneira simples. Deus, ele sabe tudo que está no nosso coração, ele prescruta o nosso coração. De repente você não precisa nem de falar todos os nomes, ele sabe tudo que está nesse caderno, tudo que está aqui, tudo que está na Célia. Amém? Amém. Vamos entregar? E basta nós aceitarmos o sacrifício que Jesus já fez, por amor, e não é por merecimento de cada um, não é, porque a gente não merece nada, mas ele já fez, e já está pago. Como eu falo, Jesus assinou como que eu falo, Célia? Um testamento em branco, mesmo antes de mim e de você ter nascido. Pastor Maurinho, meu testamento. Pastor Elcio, Denis, Pastor Nilson, Daílson, está todos os dias conosco. Está assinado o seu testamento em branco, Jesus já assinou. E basta, eu acho que nós temos o mínimo, o dever de ser merecedor, né, Célia? De agradecer a Deus. O mínimo que a gente pode fazer é ser grato por isso. Amém? E é por aí. Hoje a Célia vai orar para os enfermos para a gente ir para o nosso culto. Amém? Amém. E nós vamos começar a entregar aos nossos irmãos que estão necessitados, né? Precisando de oração. Tem tantos irmãos nossos precisando de oração. E quando a gente nos une em oração, Deus derrama as bênçãos deles no nosso meio. Amém? Amém. Daílson, nós estamos orando pela tua mãe. Depois você me fala se ela está melhor, tá bom? Amém. A Edna, nós estamos orando, Edna, tá? Então nós vamos entregar ao Altair, que é um homem, está precisando de oração. A Maria Flávia, o Huguinho está melhorando, graças a Deus. O Pedrinho, Rodrigo, Eduardo, a Isabela, Beatriz, Marcos dos Reis, Fernanda Aparecida Freitas, Ricardo Souza Freitas, Giovana, Maurício Braulio, Eric, mãe do Daílson, olha, Vitória Gabriele, Maria do Carmo, Luciana Batistucci, o Nilson, a avó Lia, minha sogra, o Benjamin e a Isabela, todos da DC9, todos com Covid, tantos irmãos nossos com Covid. Tem uma família inteirinha aqui com Covid. Missionária Solange, orar pela pastora Enedina, né? Sofreu um acidente. Nossa, vamos orar assim. Em nome de Jesus. Entregando a pastora. E deixa eu marcar o nome dela aqui. Enedina. Amém. Já entregando a pastora Enedina. Vamos entregar aqui ela em oração. Deus Pai, nós te entregamos, Senhor. Cada irmão, o Marciano, a Bruna, o Breno, o Vilmo, o Wagner, a Marley, todos, em nome de Jesus, na tua presença, Senhor. Senhor, posso colocar tua mão poderosa, Deus Santo sobre Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, que nós estamos na tua presença, junto com os nossos irmãos, Senhor. Jesus, que o Senhor chegue a cada lar, Senhor, a cada lugar onde esses irmãos estão. E que o teu toque de amor esteja no coração deles, que eles possam sentir neste momento a tua presença. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus maravilhoso, misericordioso, Pai. Por isso é nas tuas mãos que nós entregamos cada pedido, Senhor. Abençoa as nossas famílias, Senhor. Abençoa os lares de cada irmão que está conosco agora neste momento de oração, Pai. Jesus, Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada família, Jesus. Senhor. O Senhor conhece cada um. Então nós entregamos cada um, Senhor. Nós sabemos que as tuas bênçãos serão derramadas, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença. Obrigado pelas tuas bênçãos, Pai. Glórias e louvores nós te damos, Senhor. Amém, aleluia. Glórias e louvores a ti. Que o Senhor possa colocar a tua mão poderosa sobre as pessoas que estão com depressão, síndrome do pânico. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos cada um e o Senhor conhece a necessidade. Tantos estão com depressão, tantos e muitos aí aumentando os casos, Pai. A doença do século que seja repreendida em nome de Jesus.
E nós, irmãos, nós vamos terminar nossa oração de hoje, de sexta-feira, desejando para você ter uma semana, um final de semana abençoado por Deus, né? E que o Não Espírito esquece de orar Santo, pela pastora, viu, irmãos? Né? Benedina, Que não seja pedir que o nada Espírito Santo grave. esteja sempre conosco, nos dando força, que nós possamos ser merecedores, né, dessa graça que já nos foi dada por Deus e por Jesus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E todos dizem amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o nosso Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Ninguém. Amém? A paz. Fica na paz do Senhor Jesus. E chuva de bênçãos. Chuva de bênçãos. Até segunda-feira. Se Deus E assim um nos abençoado permitir. final de semana. Amém. Amém? Daílson, Paz, paz. Daílson, paz, Denis, Solange, Pastor Mauro, Pastor Anice, Meire e Todos Cidinha irmãos, Batistucci, todos irmãos todos vão os ser- irmãos que estão na live.